Agora presta atenção nessa reportagem especial. O depoimento de um primo do deputado federal Paulo Pimenta, líder da bancada do PT na Câmara dos Deputados, joga luz sobre uma investigação que se arrasta há 10 anos. O parlamentar é investigado por estelionato. Em entrevista exclusiva à RBS TV, o médico veterinário Antônio Mário Pimenta, o Maico, diz que o deputado era operador de um esquema que lesou produtores rurais da cidade de São Borja. O valor chega a 12 milhões de reais. A gente acompanha agora a reportagem de Giovanni Grisotti e Gregory Bertó. 500 mil reais é o valor que há quase 10 anos esses 3 produtores de arroz esperam receber depois do calote. Foi grande prejuízo na região. Os produtores levaram prejuízo enorme. Eu sou de uma leva de uns 6, mais ou menos, perdemos de 7 a 10 mil sacos de arroz. E teve 2, 3 de 90 mil sacos, de 150 mil sacos. Eles dizem que nunca receberam o pagamento pelo arroz que venderam para uma arrozeira que funcionava neste endereço, em São Borja, na fronteira com a Argentina. Vasculhei Rio Grande, vasculhei Porto Alegre, vasculhei tudo que é parte que eu podia, pedi ajuda e esse arroz não apareceu, sumiu, simplesmente sumiu. Seu Odon foi atrás do administrador da empresa, o veterinário Antônio Mário Pimenta, conhecido como Maico, e ouviu que o verdadeiro dono era o primo dele, o deputado federal Paulo Pimenta, líder do PT na Câmara. Maico diz que assumiu o controle da empresa a pedido do primo. Por uma indicação do meu primo, do Paulo Pimenta, de um negócio que tinha de uma indústria, de um produtor amigo dele. Era um negócio fantástico. Era um negócio que era 200 mil sacos de arroz. Pegou uma empresa capitalizada que tem capacidade de industrializar 30. É praticamente um ano inteiro sem ter que comprar arroz. O negócio parecia bom porque a empresa recém tinha fechado a venda de uma carga de 200 mil sacas de arroz no valor de 8 milhões de reais com um suposto lobista de Brasília. Maico esperava ter dinheiro em caixa para tocar o negócio, mas depois ficou sabendo que a carga de arroz nunca existiu. Me mostraram uns laudos de certificado de classificação do arroz dentro dos silos, emitido pela Classe Cereais. E eu fui nos silos e olhei dentro dos silos. E aí eu vi que não tinha nada. Aí eu comuniquei para o Pimenta, comuniquei para ele que não existia o arroz. Os laudos, na verdade, eram falsos. Maico descobriu a fraude e alertou o dono da empresa, que teve os documentos usados para confirmar a qualidade e a quantidade do arroz. Vimos que os documentos não eram legítimos, que tinham sido furtado um documento interno de dentro da empresa, tá? Onde foi falsificado uns resultados. Desde 2012, o Supremo Tribunal Federal investiga se Pimenta está por trás da empresa. A Procuradoria-Geral da República diz que há indícios de que o deputado federal era o verdadeiro proprietário da arrozeira, ou que pelo menos mantinha algum tipo de vínculo com a empresa e que isso também o responsabilizaria pelas fraudes. Eu acho que ele fazia a operação desse dinheiro, né? Ele mostrou como investimento, ou sei lá o que, para os parceiros dele, e ele fazia a operação do dinheiro. Né? Era o operador, vamos dizer assim, com base do que eu pude ver. Os parceiros de Pimenta seriam o lobista de Brasília, que teria negociado a suposta carga de arroz, e também Ideraldo Caron, ex-diretor de infraestrutura do DENIT, indicado para o cargo por Pimenta. Caron, que já foi diretor do DAER no Rio Grande do Sul, deixou o governo Dilma em 2011 por suspeitas de corrupção. Maico diz ter participado de reunião de prestação de contas com Pimenta e Caron. Foi explicado como é que seria a operação, foi quando eu assumi a operação. Que o negócio era bom, que o negócio estava andando, foi essa vez aí que teve lá. E até eu acreditei que o negócio era bom. Isso levou o senhor a crer que o dono do dinheiro era o Ideraldo Caron? Porque prestava conta para ele. Maico ainda revelou que no curto período em que a arrozeira dava lucro, parte do dinheiro das operações da empresa ia para a conta de um posto de gasolina em Porto Alegre, indicado por Paulo Pimenta. Uns 3 ou 4 remessas, um valor aí de uns 30 mil, 40 mil na época,
O posto aparece na declaração de bens feita à Justiça Eleitoral por Paulo Pimenta. O deputado já teve o sigilo bancário quebrado. Maico, que também é investigado, se considera mais uma vítima. Quando tu tá no meio do negócio, tu não tá pensando, tu não faz isso de sã consciência tentando dar golpe, senão não tava nem aqui, né? Tu tá sempre tentando reverter o prejuízo. Fiquei sem nada, antes eu tinha um nome limpo, hoje nem um nome limpo eu tenho. O deputado também nega as acusações. Esse assunto não me diz respeito. Não existe nada no processo que me vincule a essas denúncias. Essa investigação é uma investigação que já tem mais de 10 anos. Nós temos certeza da nossa absoluta inocência nesse processo, da manipulação que está sendo feita envolvendo o meu nome, o nome de outras pessoas, e ninguém mais do que eu quer que esse processo esteja concluído o mais rapidamente possível. Em dezembro do ano passado, a defesa de Paulo Pimenta pediu o arquivamento do processo. O Supremo Tribunal Federal negou e decidiu repassar o inquérito para a Justiça Federal de Uruguaiana. Enquanto isso, os produtores que a gente mostrou no começo da reportagem ainda têm esperança de recuperar o prejuízo. Todo mundo tem esperança, né? Brasileiro sempre tem esperança, né? Se vai acontecer, não sabe. Nós tentamos entrar em contato com o Ideraldo Caron, citado na reportagem, mas não conseguimos localizá-lo. Bom, sobre esse assunto, queremos saber o que diz Daniel Escola, a nossa redação integrada Gaúcha ZH, sobre esse caso envolvendo aí o Paulo Pimenta em Escola. O foro privilegiado, Daniela, o foro privilegiado. Esse caso, desde o início, deveria ter sido tratado lá na primeira instância, lá na Justiça Federal de Uruguaiana, para onde vai o inquérito agora. Ele só demorou tanto tempo, tantos anos a fio, se arrastou por tempos e tempos, porque o deputado federal tem foro privilegiado. Essa não é uma prerrogativa só do deputado Paulo Pimenta, é uma prerrogativa para todos os políticos brasileiros com mandato. A justiça tardia, aquela que demora muito tempo, ela é falha e ela também provoca uma sensação de impunidade a quem foi vítima desse esquema. Aí claramente tem um esquema e agora na justiça o deputado vai poder se defender, apresentar os seus argumentos. O foro privilegiado é uma anomalia brasileira que precisa terminar. Agora o caso do deputado Paulo Pimenta. O deputado Paulo Pimenta, muita gente conhece, é um dos mais combativos parlamentares do Rio Grande do Sul. No fim de semana, agora, inclusive, e há uma contradição aí, ele visitou um assentamento do MST. É curioso que o deputado que se envolveu, ou pelo menos o Ministério Público Federal aponta, o familiar dele aponta, estar envolvido num grande esquema que envolve milhões e milhões de quilos de arroz em grandes extensões de terra. O deputado federal agora vai poder dar explicações para a Justiça e também explicações em nome dos seus 133 mil eleitores que votaram nele e o reelegeram para a Câmara Federal. Obrigado, Escola. Mais uma vez, um bom dia para ti. Bom dia, Escola. Até amanhã.